Gente, continuando nossa aula, eu tive um problema com as imagens, tá? E o que acontece? A imagem eu coloquei na proposta, mas como uma forma lúdica de a gente conseguir entender melhor e facilitar quando a gente olhar para a imagem e ler o conceito, a gente entender com mais facilidade, tá bom? Não se preocupe que na plataforma eu já enviei as imagens separadas, tá? E aí vocês vão só acrescentar o número da imagem no trabalho, beleza? Felipe, deu para entender direitinho? Então a gente pula aqui a imagem. Deixa eu aproveitar, tá? Essa imagem aqui ela não está na ordem correta. Não se preocupe que eu vou dar todo o suporte para vocês em relação à numeração da imagem. Mas por que eu quero parar nessa imagem? Para a gente conversar um pouquinho. No trabalho que vocês me enviaram, a gente fez a atividade da semana passada, que foi a atividade do filme. Uma das perguntas que eu fiz foi: existiu interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no filme? Por que isso é importante? O conceito inter e multidisciplinar, ele não é só específico da saúde, ele pode ser usado entre outras áreas de atuação na educação e por aí vai, tá? São nomenclaturas que a gente usa para falar que nós temos uma equipe interdisciplinar de saúde ou a nossa equipe ela é multidisciplinar, tá? Eu percebi que uma boa parte confundia o conceito, o que era reabilitação, o que é interdisciplinaridade e o que é multi. Antes da gente olhar os conceitos, eu só vou ler os conceitos, tá? Dar uma pincelada bem rápida, porque você já tem todo esse conteúdo que eu mandei anteriormente para facilitar nossas aulas. Mas nessa imagem aqui, onde tem o número 8, a gente consegue ver diferentes profissionais de saúde, certo? Essa aqui é uma imagem de uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar. Gabriela Ingrid, e aí? O que é que você acha? Isabela, me ajuda aí. Vamos pensar assim. Por que eu quero pincelar isso? Para que a gente fique com as informações bem precisas. Gente, vamos pensar assim. Vamos pegar, por exemplo, o nosso colega aí, Michael Douglas. Michael Douglas se forma, coloca seu consultório de fisioterapia, Dr. Michael Douglas, beleza? O paciente vai lá, ele trata, avalia tudo que a gente viu que é possível fazer com a fisioterapia e o paciente vai embora. Dr. Michael Douglas ele está sendo interdisciplinar ou o Dr. Michael Douglas está sendo multidisciplinar? Ele está olhando aquele paciente com um olhar específico da fisioterapia. Então eu digo que ele está olhando com o olhar da especificidade. Agora imagina que a doutora Karen se forma aí, bota uma clínica e convida um psicólogo, nutricionista, um fonoaudiólogo. Ela é a fisioterapeuta e a chefe responsável técnica por toda a equipe. E forma um corpo clínico. Então, na clínica da doutora Karen, nós temos tal especialidade, tal especialidade, tal especialidade. Então, a gente diz que ali a gente tem uma equipe multidisciplinar. Multi porque é uma variação disciplinar de conhecimentos. Então, são diferentes saberes, são diferentes conhecimentos. Então, eu digo que ali está tendo uma equipe multidisciplinar. Eu posso dizer, Laura Cavalcante, eu posso dizer que essa equipe do corpo clínico da clínica da doutora Karen, ela é uma equipe que ela trabalha interdisciplinarmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos pensar assim. Na segunda-feira, um paciente sequelado de AVC. Eu gosto de dar exemplo sempre de AVC porque é uma patologia que ela demanda vários saberes, uma equipe para tratar, tá? Ela não é específico de um só profissional. Então, digamos que na segunda-feira o paciente vai lá no consultório do Dr. Douglas, Michael Douglas, e vai ser atendido. Então, na segunda-feira ele fez o tratamento, foi fisioterapia. Na terça-feira ele vai lá e vai passar na clínica da doutora Karen e passar na fonoaudióloga para tratar as disfunções da fala. Na quarta-feira
ele volta na clínica da doutora Karen para passar na psicóloga. Ele tá choroso, tá naquela fase de negação, de não aceitação da doença, e a psicóloga vai conversar com ele para melhorar a estabilidade dele, tá? Na quinta-feira, na mesma clínica, ele vai passar na nutricionista para orientar melhor o que comer, já que ele pode estar se engasgando com líquidos, se engasgando com sólidos, a comida já não é mais sólida, já é pastosa. Eu estou tomando tempo de vocês, mas o que é que eu quero explicar com isso? Observe que num ambiente só, diferentes profissionais, um corpo multidisciplinar, ele olhou um único paciente. Ele teve uma visão de intervenção global, sistêmica. Um mesmo paciente acompanhado por uma equipe interdisciplinar. Então, era uma equipe multidisciplinar. Deu para entender, Marcelo? É uma equipe multidisciplinar, mas com olhar interdisciplinar. Jabson, então eu posso dizer que existe equipe multidisciplinar, que ela não é interdisciplinar? Existe sim, tá? Por isso que aí estão os conceitos e por isso que às vezes não é tão fácil dissociar uma coisa da outra. Laura Lúcia, agora deu para entender direitinho. Laura Lúcia respondeu lá o questionário tudo certinho, tá? Só estou citando como exemplo. Mas aí a gente consegue compreender. Então deu para entender o que é uma equipe multidisciplinar e que ela pode atender de forma interdisciplinar ou não. Digamos que a Maria Eduarda Diniz se forma, coloca a clínica dela, Clínica de Reabilitação Doutora Maria Eduarda Diniz, e tem os mesmos profissionais que atendem lá no consultório da Karen, tá atendendo na clínica da Doutora Maria Eduarda Diniz. Então na segunda-feira, o paciente do Dr. Michael Douglas sai do consultório porque faz um tipo de fisioterapia e vai lá para a clínica da doutora Maria Eduarda Diniz fazer outro tipo de fisioterapia. No outro dia, um outro paciente, que não é paciente do Dr. Michael, ele vai lá e passa na psicóloga para tratar um outro problema. A gente não sabe o que é. No outro dia, no dia que a fonoaudióloga está atendendo, tem vários pacientes na clínica da doutora Maria Eduarda Diniz sendo atendido. Viu que existe uma equipe multidisciplinar, porque naquele mesmo ambiente tem vários profissionais trabalhando. Mas são pacientes que não estão sendo vistos com o mesmo olhar, né? Uma equipe, um corpo clínico não está olhando com a intervenção terapêutica para um paciente só. Ou seja, a doutora Maria Eduarda ela vai atender o paciente com a especificidade, com a visão, com o conhecimento de formação da fisioterapia. A fonoaudióloga vai tratar com a especificidade da profissão. Então, são saberes diferentes, mas voltados para uma única atenção. Então, no mesmo ambiente, a gente pode ter uma equipe multidisciplinar que não trabalha de forma interdisciplinar, tá bom? Eu não vou explicar mais, né, Maria Eduarda? A outra Maria Eduarda, tá? Que não é a Diniz, que também está logada aqui online. Se eu explicar demais, vai ficar muito fácil o conceito. Vamos passar para o próximo slide. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar de antemão, gente, faz de conta que a gente tá aqui na sala de aula, tá? Eu sei que vocês estão me vendo e também estão me ouvindo. Vai preenchendo, tá? Deixa o espaço da imagem em branco. Vocês já colocaram os nomes, né? Lá que a gente passou lá nos quadradinhos. E agora vamos para o conceito. O primeiro conceito é processo patológico infecto-contagioso viral agudo resultante no comprometimento do neurônio motor. Sacou, Matheus? Deu para entender? Quando eu falo desse processo patológico infecto-contagioso, eu estou falando de que palavra que a gente acabou de notar? Tá bem fácil essa, né? Que eu pincelei bastante. Mônica, é um movimento filosófico que acredita nas experiências humanas como a única responsável ou únicas responsáveis pela formação das ideias e conceitos existentes no mundo. Também esse conceito está bem claro, eu não vou explicar, tá? Na Lucena, me ajuda aqui. O que é o que é? É o trabalho dessa abordagem que visa avaliar o paciente de maneira independente e executando os seus planos de tratamento. Eu já vou pular para o próximo slide porque eu falei bastante desse conceito lá atrás.
Neto, lê aqui comigo, tá? É um processo de consolidação de objetivos terapêuticos com a proposta de atuação global. Olha, consolida vários objetos terapêuticos, não só é um, são vários. Atuações globais, composto por um conjunto de medidas que ajudam pessoas a manterem uma funcionalidade ideal. Então, é uma funcionalidade física, sensorial, intelectual, psicológica, social, tudo isso pensando no que? No biopsicossocial, na interação com seu ambiente social, tá? Deu para entender? A imagem aqui que a gente tá vendo é complexa. Essa imagem ela não tá na lista de imagens, mas eu coloquei para mostrar a complexidade disso aqui, tá? Isso aqui eu tô me referindo a uma equipe multiprofissional, uma equipe interdisciplinar. Eu tô me referindo a uma reabilitação. Esse é um conceito que a gente tem que fazer com mais cautela, tá bom? Shirley, me ajuda aqui. O principal aspecto positivo dessa atuação é a possibilidade de colaboração. Olha, se tem colaboração, não é única pessoa só, né? É colaboração, que denotam diversos conhecimentos, olha, e diversas qualificações. É importante para que o atendimento e o cuidado alcance a amplitude do ser humano. Vamos pular para a próxima, Renata, porque tá muito fácil aquele conceito, eu debati demais com vocês. Próximo conceito, primeiros manuscritos de exercícios e massagens terapêuticas. Nesse período é possível obter uma das técnicas de tratamentos manuais mais existentes. Então aqui note que eu já estou falando de uma determinada época histórica, tá? Onde tudo começou, os primeiros manuscritos, as primeiras técnicas. Vocês já estão aqui, já estão respondendo, tenho certeza. Tainá, me ajuda aqui agora, tá? É um período marcado pela religiosidade, sendo esta superior ao conhecimento humano. Ou seja, nessa época histórica, a religião estava acima do ser humano. Essa tá bem fácil, né? As pesquisas, estava acima das pesquisas, estava acima dos desenvolvimentos da ciência. Então, nessa classe social, eram bem delimitadas. Existiam classes separadas e com funções também separadas. Próximo conceito, Elias Gabriel, o barbudo. Me ajuda aqui. Que época é essa que a gente está falando, tá? É um período onde é caracterizado pela retomada de estudos na área das ciências. Que bom, né? A gente já vê que é uma época que já houve uma evolução. Houve movimentos artísticos e literários que foram iniciados na Itália e depois foi difundido para a Europa, tá? Gabriele, presta atenção aqui. Nesse período houve um foco na resolução de problemas ocupacionais e epidemias. Nesse período houve um foco na resolução de problemas de doenças ocupacionais, ou seja, doenças que eram desenvolvidas por uma ocupação profissional. E será que nesse período aqui, Gabriele, a gente está falando de um período histórico que especificamente houve muitas lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho? E para a gente concluir os dois últimos conceitos, Ariane, essa palavra aqui, eu pincelei muito quando a gente estava no nosso primeiro encontro. Eu não lembro se a Ariane estava, mas vamos lá. É um ramo que se dedica à terapia com movimentos, estes responsáveis pela reabilitação de funções motoras do corpo. Na prática, consiste na execução de movimentos ativos e passivos de caráter terapêutico, tá? Olha, terapia, movimentos, funções motoras, vocês estão sacando tudo. E o último conceito é uma modalidade. Então, observem que não é
um tipo de terapia, mas é uma modalidade, tá? Cujos exercícios são executados de forma ativa resistida. Opa, tem alguma coisa que dá uma certa resistência, né? Notem aí no caderno de vocês. Quando a gente fala de questões ativas, é o próprio paciente que faz. Então, ativo, por exemplo, exercício ativo. Exercícios ativos são exercícios que o paciente faz, que ele executa sozinho. Quando eu falo exercícios ativos, são exercícios que eu faço pelo paciente, tá? Então, o paciente, aproveitando a deixa aqui, Simone, dessa imagem, você consegue ver a articulação de membro superior, um braço levantando um halter, tá? Então, observa que aqui, ó, tem uma resistência, tem um movimento, tem uma pressão, tem um efeito mecânico sendo desenvolvido contra a resistência do ser humano. Eu vou parar de falar porque eu já falei demais, já dei todas as dicas. Pessoal, vocês querem uma pausa? Tá bem tranquilo? Eu tô respondendo, eu tô aqui olhando o chat, tem algumas perguntas. Então, quando eu tô falando, é porque eu já tô respondendo aqui. Quem tá em casa e mandou a pergunta já sabe que a minha resposta está baseada na sua pergunta, tá bom? Gente, eu tô indo muito rápido. Guilherme, Clóvis, Maicon Douglas, Elias, Matheus, eu tô indo muito rápido, tá bom aqui? Tô muito lento, eu acelero, eu desacelero, como é que é? Dá pra ir? Dá um joinha aqui, tá? Tudo certo? Então, continuando a nossa aula, a partir de agora a gente vai ver a história da evolução da fisioterapia mundial, certo? Onde a gente começa a entender um pouquinho tudo que aconteceu, os conceitos, a origem para que a gente chegasse até hoje, tá? Então, quando eu falo de saúde, quando eu falo de fisioterapia, quando eu falo de saúde em geral, dentro dos aspectos das ciências da saúde, existe indefinições do campo de atuação profissional de fisioterapia. Eu coloquei de fisioterapia para que ficasse mais específico, mas em todas as áreas há também. Então, não existe uma definição correta o que é o objeto de trabalho. Então, qual é o objeto de trabalho da fisioterapia? Né? Então, desde o seu surgimento na fisioterapia, não ficou muito definido um objeto de estudo. Qual seria a intervenção clara definida, tá certo? Então, essa definição ela acontece entre outros também, entre outras áreas. Por quê? Porque na maioria das vezes existe uma atenção maior para a doença do que as condições de saúde. Qual o mais importante? É a doença ou é a saúde? A gente está aqui virtualmente, vocês me vendo, né? E eu estou aqui olhando só vocês online, vez ou outra aparece aqui a carinha de um, mas se eu perguntasse aqui na sala de aula, presencialmente, fisicamente, gente, levanta a mão quem acha mais importante que a doença ou o mais importante é a saúde. Tenho certeza que todos iam levantar a mão dizendo que a saúde é mais importante. Né? Então, vamos pensar que se a saúde é mais importante, o objeto de trabalho nosso seria a saúde. Mas por nossa formação histórica, cultural, filosofal e entre outras, a doença sempre foi mais importante do que as condições de saúde. Por quê? Porque a nossa atividade ela sempre foi voltada para recuperar uma função. Ela foi uma atividade voltada para reabilitar um problema que aconteceu. E na maioria das vezes, quando a gente não conseguia reabilitar, quando a gente não conseguia curar, a gente pelo menos conseguia atenuar. Então, quando a gente fala de fisioterapia, a gente hoje e durante todo o percurso da história, durante séculos, a função maior seriam atividades recuperativas, atividades reabilitadoras e atividades atenuantes. Grifa aí, Gabrieles. São duas Gabriela, né? Então, Gabrieles, grifa aí, recuperar, reabilitar e atenuar, porque a gente sempre vai usar esse texto, tá? Esse conceito, tá bom? Gente, eu vou levantar uma questão com vocês. Ó, eu coloquei essa pontuação. O próprio nome da profissão evidencia a seleção. E aí, será que isso é verdade? Já parou para observar que fisioterapia, a palavra mais forte é terapia. Observe
que a nomenclatura que a gente escolheu lá atrás já mostra que a preocupação da fisioterapia é com a terapia. Ou seja, é terapia, é tratar doenças, enfermidades e afecções. Será, vou levantar um questionamento com vocês, será que a gente, conhecendo a evolução, estamos no século XXI, será que a gente hoje deveria mudar essa nomenclatura, nós não sermos chamados de fisioterapeutas, né? Eu estou formando, hoje vocês são acadêmicos, são discentes, mas eu estou formando excelentes profissionais. A minha responsabilidade, além de encantar vocês com a profissão, que é a profissão mais linda, eu disse isso sempre, desde que a gente se viu. Não foi, Guilherme? Não foi, Clóvis? Falei sempre isso. Fisioterapia é a profissão mais linda que existe. Então a minha função, além de encantar vocês, de mostrar toda a contextualização, sistematização, é mostrar que existe verdade atrás disso, tá? Então será que a gente não deveria, Isabela e Karen, ter um outro nome? A nossa profissão poderia ser fisioterapia, mas a gente deveria ter um outro nome, sei lá, cinesioterapeutas, fisiatras, não sei, o que é que vocês acham? Vamos pensar assim. Se lá atrás não tinha um objeto de trabalho definido, existia indefinições no campo de atuação, no campo da saúde, e a doença era mais valorizada do que as condições de saúde, porque até hoje a gente tem esse nome de fisioterapia, né? Então observe que o próprio nome da profissão evidencia a seleção, tá? O conceito que a Organização Mundial de Saúde ela traz é que saúde, eles entendem que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Trocando em miúdos, o que é ter saúde? Ter saúde não quer dizer que você é bem de saúde e você não tem nenhuma doença. Ter saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, mas você tendo alguma doença, alguma enfermidade. Então o conceito ele está muito específico, tá certo? A manutenção das características de atuação determinadas ou exigidas pelas circunstâncias de origem justifica-se ainda diante das condições existentes na transição para o século XXI. Professor, que pergunta é essa? Eu não estou entendendo é nada. Se acalme, vamos lá, eu vou traduzir. Então, essa pergunta toda, sabe o que eu estou perguntando a vocês? É justo, é justificável a gente ter esse nome na profissão de fisioterapia ou a gente se preocupar só com tratar as doenças e esquecer um pouquinho de prevenir, de promover, de dar manutenção? Lembra que eu falei lá no começo que o nosso conceito é prevenção? Então, se a gente pensar hoje, a gente, como fisioterapeuta, será que a gente vai ficar preso só tratar problemas, só tratar dor do paciente? Então, será que hoje a gente pode usar os mesmos recursos que foram usados séculos atrás? Então, essa pergunta aqui é bem simples. O contexto é complexo, mas ela está perguntando: justifica-se diante hoje das condições que a gente tem, em pleno século XXI, a gente ficar preso a mesmos questionamentos lá atrás? Vocês vão me responder isso, não hoje, tá? Mas durante toda a sua formação. Tá bom, gente? E aí a gente começa um pouquinho vendo que as alterações na concepção do objeto de trabalho em fisioterapia em diferentes momentos de sua constituição. Nessa imagem a gente vê a antiguidade, a Idade Média, o Renascimento e a gente vê a industrialização, tá bom? Na antiguidade, o que é que aconteceu? Na antiguidade era um período compreendido, notem aí, tá? Não fechem o caderno, abra o caderno para quem fechou, coloque aí, antiguidade. Na antiguidade era um período compreendido entre o ano de 4.000 anos antes de Cristo até 395 depois de Cristo. Faz muito tempo, né? Então, na antiguidade, a preocupação das pessoas era tratar as diferenças incômodas. O que é que a gente pensa quando eu falo que naquela época, na antiguidade, as pessoas tinham diferenças incômodas?
Matheus e Felipe. E aí, um dos dois. Me diz o conceito de diferenças incômodas. Já está dizendo, né? Uma coisa que é diferente e que incomoda. Então, na antiguidade, a preocupação deles era tratar as diferenças incômodas. Se uma pessoa nascia com deficiência, com sequela, ele dizia que aquela pessoa tinha uma doença, ou tinha um problema, ou tinha uma patologia. Lembra que eu falei muito isso? Gente, vez ou outra eu vou falar patologia, todas as vezes que eu falar patologia, estou falando de doença, tá? É o hábito, é o costume. Naquela época eles não tinham esse conceito, doença, afecções, enfermidades. Para ele era doença incômoda. Então, se uma pessoa tivesse convulsões, tivesse crises epiléticas, que a gente sabe que na história tiveram muitos casos como esse, aquela pessoa tinha diferenças incômodas. Então, eles tinham que ser tratados. Se a pessoa tinha uma deficiência física, nascesse com a deformidade, aquela pessoa tinha diferenças incômodas. Então, para o conhecimento da época da antiguidade, diferenças incômodas era o mesmo que doenças. Porém, esse termo, aos poucos, ele foi se expandindo, ainda assim dentro da antiguidade. As diferenças elas não só eram físicas, mas também eram orgânicas. E elas começaram a abranger as pessoas daquela época da antiguidade, que tinham ideias diferentes ao comum geral, ou que tinham um comportamento diferente. Imagina um homossexual naquela época, que teria um comportamento diferente da maioria. Então, ele tinha diferenças incômodas. Então, imagina uma pessoa que pensava diferente do governo, da política, então, da organização social. Se tivesse uma opinião diferente do governo, então ele tinha diferenças incômodas. Então, inicialmente, na antiguidade, toda alteração orgânica e física eram conhecidas como doenças, ou seja, diferenças incômodas. Mas o termo foi se ampliando. Então, quem tivesse ideias, comportamentos, atividades sociais, atividades econômicas, políticas diferentes da maioria, eles conceituavam como diferenças incômodas, tá certo? Mas pegando o termo diferenças incômodas e a gente trazendo pra gente, pra fisioterapia, naquela época existia uma forte preocupação das pessoas em tratar esses problemas com recursos, técnicas, instrumentos e procedimentos. Então, professor, me dê um exemplo aí de alguns recursos. Nessa época, a ginástica já era usada, tá? Então ele usava a ginástica, a massagem como recursos terapêuticos para tratar problemas. Técnicas. Não sei se vocês já ouviram e se eu falei na primeira vez que nós estávamos presencialmente. Nessa época eles usavam o peixe como eletroterapia para tratar algumas alterações. Nossa, tá? Então os agentes físicos eles eram usados especialmente o peixe elétrico. Digamos que naquela época uma pessoa tivesse ataques epiléticos, por exemplo. Ele tinha uma diferença incômoda e ele caía. O que é que ele poderia usar como recurso para tratar aquele problema? Um choque com o peixe térmico. A gente sabe que o peixe térmico ele conduz eletricidade, ele tem conduções nervosas na sua pele e que até uma lâmpada pode ligar. Mas se o paciente tinha dor, o que é que eles não entendiam naquela época? O paciente tinha dor, né? Um outro exemplo, o paciente tinha qualquer tipo de dor. Então, como técnica terapêutica, ele usava o peixe elétrico para tratar aquela dor. Hoje, se a gente for entender o que é dor, né? Dor é um aumento da excitabilidade celular, onde existem impulsos nociceptivos que vão ao estímulo nervoso central e conduz uma resposta sensitiva, mandando de volta para aquela ponta de dedo que está lá latejando, dizendo que ali tem dor, tá? Então, dor é isso, é essa condução nervosa. Então, eles não entendiam isso, mas ele sabia que naquele ponto que doía, podia colocar um agente físico elétrico, um peixe elétrico para tratar aquelas alterações. Hoje nós temos a eletroterapia. Olha que coisa bacana. Um recurso que foi usado 4.000 anos antes de Cristo. A gente ainda hoje usa como recurso terapêutico para tratar dores. Então, notem aí, eletroterapia.
Eletroterapia. Terapia à base de estímulos elétricos, tá bom? Vai notando, vai grifando aí, porque são informações muito importantes. Então observe que na antiguidade a preocupação principal era com terapia, era com tratar os problemas. Eu citei, por exemplo, aqui, segundo Shostak, em 1979, ou seja, na década de 80, os médicos na antiguidade usavam os agentes físicos e os empregavam em terapia. Olhe que na década de 80 ainda usava como argumento isso aqui. Na antiguidade também, os sacerdotes eles já usavam o uso da ginástica. Os sacerdotes, nessa imagem aqui no canto inferior à direita, você vê que ele veste diferente. Era uma pessoa que tinha uma postura diante dos outros. Era uma pessoa que detinha um certo conhecimento a mais. Então, só os sacerdotes ele podia fazer uso da ginástica, que eram exercícios, mas com objetivo terapêuticos, tá bom? Como exemplo da época, nós temos o imperador chinês Hung Ti. Hung Ti ele usava exercícios respiratórios e exercícios para evitar obstrução dos órgãos. Gente, hoje a gente tem a fisioterapia respiratória. Lembra que eu falei no nosso primeiro encontro, que é minha especialidade, eu sou pós-graduado em fisioterapia, de terapia intensiva, UTI, que é a fisioterapia respiratória. 4.000 anos. Na verdade, nessa época aqui do chinês foi em 395 anos antes de Cristo, tá? O chinês já usava exercícios respiratórios para tratar alguns problemas. Então, naquela época, se uma pessoa tinha asma, não se tinha esse conhecimento que era uma asma, ou que era uma bronquite, sabia que ele tinha problemas respiratórios. E o remédio para isso era exercício respiratório. Gente, fala a verdade, não é lindo? Gente, isso é lindo demais, gente. A gente já tinha os nossos recursos sendo usados para tratar problemas respiratórios. Na medicina trácia e grega, a terapia de movimento era a parte fixa do tratamento. Quando eu falo de medicina trácia, falou de Trácia, lembre de Roma, tá? Então, em Roma, na Grécia, qualquer problema de saúde que a pessoa tivesse, independente da conduta do médico da época, exercícios físicos já era a parte fixa do tratamento. Obrigatoriamente, ele tinha que fazer exercícios para tratar aquele problema, tá? Um outro exemplo, Galeno, no ano de 130 a 199 depois de Cristo, na antiguidade ainda, usava correção de deformidades do tronco e pulmão com exercícios. Galeno era um médico grego, mas que morava em Roma. Cláudio Galeno, na verdade. E nessa época, ele já usava exercícios para fazer correção. Então, se você ler um material que ele publicou, diz que ele conseguia tratar deformidades de colunas. Hoje, a gente sabe que a coluna existe basicamente 3 tipos de deformidades. Escoliose, escreva aí no caderno de vocês, tá? Toda informação é válida. Escoliose, a coluna em forma de S. Cifose, a coluna em forma de C, né? Um C ao contrário, que é o maior exemplo que a gente tem é o Cocunda de Notre Dame. Tem até um Frei que também tem, Frei Damião, né? Ele era bem curvado, bem cifótico, ou seja, tinha uma cifose, a coluna torácica em forma de C, um C ao contrário, tinha uma convexidade. E a outra alteração de coluna é uma lordose, né? Então tem um aumento da curvatura lombar. Então basicamente são essas 3 alterações que hoje nós temos conhecimento. E hoje nós tratamos com Pilates, com reeducação postural global, que é o RPG. Mas naquela época, com o conhecimento da época, o médico Galeno, com exercícios de alongamento, ele diz que a terapia deles, deixa eu lembrar aqui como é que é, era a terapia de planificação. Ele conseguia planificar, esticar, alongar o corpo e ele conseguia reverter as deformidades. Então, o que é que eu acho interessante na antiguidade? Terapia. Tá? Então, o principal objetivo deles era tratar problemas. Então, a antiguidade ela é caracterizada, ela é marcada por tratar isso. Professor, e por que você bate tanto nessa tecla? Né? Porque eu quero que você divida bem as épocas e entenda como que foi evoluindo. Tá?
eu coloquei um tópico aqui, ausência de estudos. Por que isso? Eles tinham conhecimento, eles eram inteligentes, mas eles não pensavam em usar esse conhecimento para avançar nos estudos, nas pesquisas e usar para prevenir. Então, na antiguidade não tinha prevenção, tinha apenas tratamento, tá bom? Na Idade Média, o que é que aconteceu? Na Idade Média, a gente já consegue ver aqui uma imagem bem característica. Na Idade Média foi um período compreendido entre os séculos 4 ao século 15. Então até 1500, até o ano de 1500 era o século 15. A gente pensa o quê? Que existia uma organização providencial. Para quem sai do colegial tá com conhecimento bem fresquinho, né? Nessa época, o que é que aconteceu? Quando eu falo de organização providencial, eu lembro que o divino ele está superior ao ser humano. Ou seja, na Idade Média já existia a fé, a religião, ela sendo sobreposta. Houve uma mistura da política com a religião nessa época, e aqui as organizações, tudo que acontecia era voltado para a religiosidade, tá certo? Infelizmente, nessa época, houve uma interrupção no avanço dos estudos e na área da saúde. Por quê? Na antiguidade, ele se preocupava em tratar. Mudou o século, gente, mudou a mentalidade. Eles deveriam pensar em usar todo esse conhecimento vasto e importante que tínhamos na antiguidade e avançar no conhecimento. Mas esbarrou na religião. Por quê? Porque ele entendia que o corpo humano ele era inferior ao espírito e à mente, tá? Então, na Idade Média ficou caracterizado como o corpo ele sendo uma coisa inferior. O mais importante nessa época era o espírito. Então, se o espírito é mais importante, a divindade, a religião estava acima do corpo. Para que investigar? Para que tentar tratar o corpo? Olha a mentalidade da época. Então a Idade Média foi caracterizada por interromper os avanços tanto na ciência quanto na área da saúde. E os dois aspectos principais foi o corpo e a potência física. Na Idade Média a gente consegue ver aqui no cantinho uma pirâmide, onde, lembra que eu falei que tinha as classes bem divididas? Clero, nobreza e servos. Observe que o clero está no ápice, né? O clero era a parte religiosa, voltado para as divindades, eram as pessoas que detinham o poder desse conhecimento, estava acima de todos. No meio dessa camada estava a nobreza. A nobreza tinha a função de ir para a guerra, então guerrear era a função. E os servos, okay? Eram as camadas mais inferiores, eram os camponeses, eram os soldados, as pessoas que trabalhavam braçalmente para servir a pirâmide de cima, né? Então, a função do clero era religião, a função da nobreza era guerrear e a função dos servos era só servir, era a parte mais difícil, tá? Então, por que um dos aspectos importantes da Idade Média era a potência física? Porque eles pensaram assim: se o clero eles precisam ir para a guerra, guerrear, eles precisam ficar forte. Então ele pegou apenas o conhecimento do tratamento que tinha dos exercícios e usavam para ficar mais forte, para ir para a guerra. Eles não estavam avançando nos estudos, eles não estavam pensando em prevenção, eles estavam pensando em ganhar força simplesmente para quando precisar ir para a guerra ter uma melhor performance. Mas na maioria das vezes os exercícios nessa época eram usados como forma lúdica. Tá vendo que houve uma interrupção? Professor, e no Renascimento, será que mudou um pouquinho essa mentalidade? O que é que aconteceu? No Renascimento, ele vai ser caracterizado e compreendido pelos séculos. Foi um período muito curto, tá? Nos séculos XV e XVI foi uma época que ela, aos poucos, já foi mudando a mentalidade. Ela aconteceu lá na Itália e aos poucos foi se espalhando para toda a Europa. E foi uma época que chamou a atenção, porque de cara eu coloquei essas duas imagens. Observe o corpo perfeito, né, do homem. Um abdômen definido, as musculaturas bem delimitadas, né?
O corpo da mulher, um corpo bem desenhado, um corpo bem estruturado. Então, observe uma coisa, a pintura bem trabalhada e a imagem do corpo em si. O que é que essa época pôde expandir? Houve um crescimento da arquitetura, da escultura, da pintura, as artes se manifestaram, um crescimento na literatura, na música e na política. Tá? Então, nesse período houve uma valorização da beleza física. Eles começaram a pensar que o exterior tinha uma valorização. Opa, olha a transição de período histórico. Aquele corpo que era inferior lá na Idade Média, que o que importava era o espírito, começa a se inverter. Os valores da Idade Média ficam para trás e o Renascimento vai surgindo, vai renascendo uma nova mentalidade, onde eles dizem que o corpo é importante, tá? E quais foram os principais acontecimentos? Aqui a gente teve um avanço na saúde e no investimento. 5 princípios definidos para a ginástica médica foram elaborados na época. Eles começaram a pegar, dividir, separar exercício para determinada coisa. Então, eu separei os 5 principais. Primeiro, exercícios para conservar um estado saudável já existente. Opa, professor, um corpo, um estado saudável já existente. O que é que a gente pensa? A gente pensa que no Renascimento já tinha preocupação com a manutenção. Se o corpo estava bem, vamos manter esse corpo bem. Percebe? Exercícios específicos para tratar prevenção. Olha que legal. Também já tinha exercícios específicos para regularidade no exercício. Opa, se existia exercícios específicos para que existisse aquela regularidade, a gente está fazendo o quê? Promoção de saúde, promovendo uma qualidade de vida. Percebe que nesse período já existe cinesioterapia específica para cada coisa. O terceiro princípio foi um exercício para os enfermos. Então ele já sabia que exercício para promover a saúde é exercícios mais intensos. Quando eu penso em fazer cinesioterapia, eu penso tratar uma pessoa doente, já são exercícios mais leves, exercícios adaptados para aquele problema. Então, exercícios específicos para os doentes. E aqueles doentes que melhoravam, que estavam em fase de transição, existiam exercícios especiais aos convalescentes. O cara estava doente, fez determinado tipo de exercício, melhorou. Então vamos agora colocar exercícios com mais carga, com mais qualidade, com mais intensidade. Então na época já tinha essa subdivisão. Olha que avanço, olha que investimento na saúde, olha que ganho para a gente no Renascimento, tá? E por último, o quinto princípio, exercícios para ocupações sedentárias. Então ele já entende que aquelas pessoas da época que tinham profissões que ficavam parados, sentados, ele começava a desenvolver problemas de saúde. Então já se tinha esse conhecimento. E para isso existiam exercícios específicos, tá bom? Que bom que a gente saiu de um período e chegou no outro. Mas aí o que é que acontece? Uma retomada para algumas alterações lá da antiguidade. Então, o que é o período da industrialização? Quando falo de industrialização, a gente lembra logo de quê? De indústria, de máquinas funcionando. A gente lembra logo do êxodo rural, as pessoas saindo do campo, correndo para a cidade para conseguir trabalho, porque as máquinas estavam chegando, tá? Então, a industrialização, ela foi marcada pelos séculos 18 e 19, onde houve uma transformação social, mais uma produção em grande escala. Começou a dar lugar às máquinas, ao trabalho braçal. Se tinha máquina funcionando, tinha pessoas trabalhando, o que é que acontecia? Acidentes de trabalho e epidemias. As epidemias mais específicas naquela época era tuberculose, muitas vezes pelo cheiro alérgico a alguma coisa, muitas vezes pela exposição a determinados produtos, e por aí começou a disseminar epidemias de tuberculose, entre outras epidemias, tá? Mas o que chama atenção para a gente como fisioterapeuta, bastante acidentes de trabalho. E nessa época, eles não queriam que o paciente morresse. Ele não queria que o colaborador ficasse preso, acamado. Ele queria que aquele colaborador ele ficasse bem, ele fizesse fisioterapia e ele voltasse para a função.
Por que existia tanta lesão? Porque eles trabalhavam mais de 16 horas por dia, tá? Então o corpo não aguenta, gente. Era um excesso de trabalho. Era produção escrava, tá? Era produção em grande escala. Nessa época também houve o trabalho infantil, o trabalho escravo. Então, a industrialização foi marcada por vários contextos sociais, tá? Eu creio que essas pontuações que eu estou falando, vocês estão colocando aí no caderninho, porque tudo eu vou cobrar na prova, tá? Então, a partir daí começou a investigar melhor quais eram os métodos científicos que a gente poderia usar para tratar. Nessa época, começou a gente entender o que era as LER. Bote aí, L-E-R, LER, lesões por esforço repetitivo. E as DORTs, D-O-R-T, doença osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, quando começou a surgir as doenças relacionadas ao trabalho, começou a entender que existia doenças que eles não tinham conhecimento. São as patologias desconhecidas. Professor, cite algumas doenças aí desconhecidas, porque se o senhor colocar na prova, cite na industrialização algumas patologias que surgiram. Já vou estar aqui com minha cola, tá? Quais são? Bursites, tendinites, epicondilites, amputações, dor fantasma, são as patologias que eles não conheciam e que nessa época começaram a desenvolver, tá? Eita, acabou. Por hoje é só. Gente, tem algumas perguntas aqui que eu não deu para ler e responder ao mesmo tempo, para não perder o raciocínio, tá? Vez ou outra eu falava aqui e olhava, tentava ler e falar ao mesmo tempo. Quero muito que essa aula tenha sido dinâmica. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente se veja fisicamente muito em breve. Por hoje é só. Eu vou salvar essa aula e vou mandar aqui no Microsoft Teams. E eu conto com vocês, tá bom? Um abraço. Fica com Deus.